pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você que acompanha a BRTV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, as principais notícias do dia. Hoje eu estou aqui em Brasília e eu vou dizer para você, o descontentamento geral está voltado para a Corte Maior deste país, para o STF, que colocou Zé Dirceu em liberdade e abriu caminho para outros envolvidos no Petrolão pedir o mesmo benefício. Em resposta, a população sai às ruas. Os detalhes eu trago para você a partir de agora. Bem, pessoal, vamos lá. As principais notícias do dia aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, porque aqui que está se movimentando tudo hoje. Daqui a pouco vai ter uma manifestação em frente ao STF, a Corte Maior desse país, uma manifestação dos descontentes do nosso Brasil com as decisões da segunda turma, que é a turma que julga os casos da Lava Jato. Gente, a situação está tão tensa aqui, mas tão tensa que um grupo de juristas já anunciou, já articula nos bastidores que vai pedir o impeachment de pelo menos um ministro, mas com a possibilidade desse impeachment ser estendido a 3 ministros. Ou o impeachment direto no Senado, ou o impedimento direcionado ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que ele impeça esses ministros de atuarem em casos em que flagrantemente eles têm algum tipo de envolvimento ou algum tipo de favorecimento. Então, o que está acontecendo aqui, né? Tudo isso começou com a sequência de solturas, né, do STF. A última decisão da segunda turma foi de colocar para fora, colocar na rua, leve, livre e solto, o José Dirceu, o grande cérebro criminoso do Partido dos Trabalhadores, o homem que ajudou a montar o Petrolão, o Mensalão, que já foi condenado no Mensalão, que mesmo depois de condenado continuou o esquema de corrupção, que foi o cérebro do Petrolão, que está condenado a mais de 30 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, mas a segunda turma, né, que é formada por 5 ministros, resolveu colocar ele na rua, né? E aí, essa votação foi por 3-2. Então, são 5 ministros, 3 votaram a favor. São eles: Dias Toffoli, que foi advogado do PT, ou seja, foi empregado do Zé Dirceu e votou a favor do ex-patrão. Lewandowski, que foi colocado no STF pela Marisa Letícia, ex-mulher do ex-presidente Lula, né, que tem ligações familiares históricas aí com a turma, a família de Marisa Letícia. E o Gilmar Mendes, né, que tradicionalmente tem uma posição mais firme quando o assunto é o PT, mas que desde que a Lava Jato chegou no PSDB, ele tem atuado para enfraquecer a Lava Jato, para atacar a Lava Jato, atacar o Ministério Público Federal, atacar o Sérgio Moro, atacar o Deltan Dallagnol e tem empurrado com a barriga, né, como pode ali dentro, para que Aécio Neves, né, não sente tão cedo no banco dos réus. Então, para abrir já um caminho, pelo menos é isso que se comenta nos bastidores, abrir um caminho para eventualmente liberar figuras do PSDB, ele já também acabou libertando aí o Zé Dirceu, com o intuito, segundo se comenta nos bastidores, de enfraquecer a Operação Lava Jato. Pois muito bem, o que está acontecendo? O que o Gilmar Mendes fez agora, alguns dias atrás? Eu contei para você aqui na BRTV Boston. Ele, numa liminar, numa canetada, pôs em liberdade o Eike Batista, aquele grande empresário que fez fortuna se unindo a PT e PMDB para roubar no Rio de Janeiro e Brasil afora, né? Então o Eike Batista foi colocado em liberdade por Gilmar Mendes. Aí você pergunta, que diabos tem a ver o Eike Batista com a segunda turma, com o Zé Dirceu? Bom, tem a ver que os 3, o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Lewandowski, estão em suspeição nesse momento. O Gilmar Mendes, por quê? A mulher dele trabalha no escritório do senhor Bermudes, que é nada mais, nada menos que o escritório que atende o Eike Batista. Ou seja, a mulher do ministro trabalha no escritório que atende o Eike Batista e o ministro, marido da tal advogada, libera simplesmente o Eike Batista, o bilionário Eike Batista, assim, do dia pra noite. O ex-funcionário do PT e o amiguinho da turma da família de Marisa Letícia simplesmente dá uma canetada para soltar o cérebro criminoso do PT da cadeia. E enquanto isso, nós temos aí a Associação dos Magistrados do Brasil, do Nacional do Ministério Público e OAB
fazendo de conta que não estão enxergando o problema. Bom, um grupo de juristas decidiu entrar com o pedido na Procuradoria-Geral da República para que o Rodrigo Janot, que é o guardião da lei, é o Procurador-Geral da República, peça imediatamente o impedimento do Gilmar Mendes primeiro, lá no STF, o que pode ocorrer de forma administrativa. A própria presidente do STF pode dar uma liminar e afastar o Gilmar Mendes de todos os casos que envolvam o Eike Batista ou outros presos que tenham ligações com o Gilmar Mendes ou sua família. Só que isso se estende também, no caso do Zé Dirceu, para o Dias Toffoli e para o Lewandowski. E a gente chegou num ponto no Brasil, minha gente, que não tem para onde correr. As instituições estão apodrecidas. Só há um jeito de colocar a moralidade de novo no Supremo, ou em parte desses ministros aí do Supremo. É de fato afastar alguns, impedir alguns, e empichar, se necessário for, outros. É mostrar que essa gente não está acima da lei. Nós vemos aí o Lewandowski julgando, como quer e bem entende. É o homem que cometeu um grande atentado à Constituição Federal na época do impeachment de Dilma Rousseff, rasgando a Constituição e fatiando o processo de impeachment. Nós temos decisões que são atrozes, dos nossos ministros do Supremo, coisa que só acontece em ditaduras. O nosso Supremo tem se considerado como uma corte de exceção. Uma corte de exceção, muitas vezes como se fosse uma monarquia estabelecida pelo Supremo. É uma loucura o que está acontecendo aqui, E o povo está descontente. O alvo agora das manifestações é o Supremo. Essas decisões precisam ser questionadas. O Procurador-Geral da República tem a obrigação de abrir um processo de impedimento envolvendo Gilmar Mendes, mas mais do que isso, também envolvendo Dias Toffoli e Lewandowski. Eu vou dizer para você, aqui no Brasil, a política não para. E a política tem apodrecido, essa política suja tem apodrecido as nossas instituições. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. A gente se vê na semana que vem.